Fala pessoal que está acompanhando aí a programação do Tom Maior de hoje e vamos falar sobre saúde, né? Tema recorrente aqui com a gente. Vamos falar hoje sobre imunidade com os alimentos. O que pode ter relacionamento, o que pode ajudar, o que pode contribuir, o que não pode ajudar. Para responder as nossas perguntas, estou aqui com a nutricionista Pamela Cardoso. Pamela, seja muito bem-vinda ao nosso programa hoje. Obrigada. E vamos falar sobre uma das coisas mais importantes, né? E, Pamela, comece me respondendo. Quais alimentos podem ter uma melhora assim, mais significativa na imunidade? Na verdade, não tem nenhum alimento tão específico somente para essa função. Mas a gente tem alimentos com propriedades e alimentos que ajudam a melhorar a produção dessas células imunológicas, né? Então, a gente tem, em comum, esses alimentos têm vitaminas A, C e E. Tem outros alimentos que contêm zinco e selênio, que também são fundamentais para essa produção das células imunológicas. Além da água, que a gente esquece muito de que a água também é um alimento, então é fundamental, porque nas reações metabólicas, a gente precisa da água para essa produção também das células imunológicas. E dentro desse conjunto de alimentos que tem em comum todas essas vitaminas, a gente tem uma gama de diversidade mesmo de alimentos, entre proteínas, carboidratos e gorduras. Então, a gente tem, a maioria nas verduras, legumes e frutas, né? E proteínas também. Então, a gente tem que priorizar a parte dos leite e derivados, os mais brancos, que têm uma maior quantidade de proteína. E dentro dessa categoria, a gente tem até o iogurte natural, que é rico em as bactérias boas para o nosso intestino, e é no intestino que é produzido as células imunológicas. Pamela, me fala, vamos supor que eu sou um paciente. Eu venho aqui no seu consultório e tenho X peso, tenho tais doenças, alguma coisa. Qual fator, eu quero chegar na pergunta, qual fator pode ser diferencial no tratamento de cada um? Porque é uma coisa mais particular ou é uma coisa mais geral nos alimentos? Um alimento, você falou de derivado de leite. Pode ser, o derivado de leite pode ser para qualquer pessoa, mas tem casos individuais, o que pode ser um diferencial no tratamento de cada um quando a gente fala de alimento? Em relação à imunidade, a questão maior nem é a quantidade, é a qualidade. Mas, para cada paciente, tem uma determinada quantidade, mesmo sendo esses alimentos mais anti-inflamatórios, antioxidantes, que estão ligados à imunidade, só que para determinar aquele plano alimentar individualizado, a gente tem que avaliar peso, idade, sexo, se tem intolerâncias ou não. Então, tem essa parte geral dos alimentos mesmo, com propriedades para a imunidade, mas também a gente precisa adequar conforme o objetivo do paciente, conforme as características do paciente. Você falou na pergunta anterior sobre água. Como que a hidratação pode influenciar no nosso sistema imunológico? A hidratação, na verdade, é fundamental para tudo, né? Nosso corpo, a maior parte dele é composta por água. Então, para todos os objetivos, a gente precisa de água. Perda de peso, ganho de massa muscular, intestino, fortalecer a imunidade, devido à produção das células imunológicas, e a gente precisa da água por conta das propriedades bioquímicas. A gente vê uma guerra muito grande hoje em dia das redes sociais com os profissionais da área da saúde, que as pessoas às vezes vendem receitas milagrosas que estão na internet, né? Às vezes sem um respaldo médico, às vezes sem uma orientação. Qual seria a maior dificuldade de vocês da área da saúde hoje em dia? E pensando nessa questão do sistema imunológico, você vê muitas receitas que pessoas vendem, chega paciente que, eu vi tal receita na internet, tal alimento, X, XY, isso ajuda, prejudica vocês? O quanto isso atrapalha? O problema é a forma como é exposto nas redes sociais, internet, porque, assim, às vezes, até uma receita que é muito... Receita não, assim, uma combinação que os pacientes chegam aqui e comentam. Fazer um shot da imunidade em jejum, cedo. Limão, cúrcuma, mel e gengibre. Ok, mas como isso é vendido, como isso é demonstrado nas redes sociais,
Ah, não, porque isso daí vai melhorar completamente sua imunidade. Se você não tomar, você vai ficar doente o tempo todo. Mas isso depende muito dessa frequência e não é somente para isso. O limão tem lá suas propriedades para a imunidade? Tem, mas tem para outras funções também. A cúrcuma, o gengibre. Então, a gente tem que saber como passar esse conteúdo nas redes sociais, né? Dessa forma. E você começou falando para a gente que os alimentos vão contribuir de muitas formas, inclusive a vitaminas, né, vários tipos de vitaminas. Seria somente nessa área das vitaminas que os alimentos iriam intervir no sistema imunológico ou teria outras contribuições? Além das vitaminas, tem a questão dos alimentos para a melhora da função intestinal, porque é no intestino que é produzida essas células imunológicas, então a gente precisa do intestino estar funcionando bem, para a imunidade também funcionar melhor, né, para a gente ter um aumento aí. Além de o dormir bem, também é outra questão, não somente da parte da alimentação. Estresse também atrapalha muito na produção dessas células imunológicas. Então, é um conjunto, né? Mas os alimentos influenciam na maior parte dessa função imunológica. E para a gente encerrar, vamos para aquela parte de mito ou verdade, que eu acredito que é uma das dúvidas do pessoal aí de casa. Vamos falar um pouquinho sobre açúcar. Tem muitas pessoas que falam assim, açúcar é terrível para o sistema imunológico. Isso é mito ou é verdade? O açúcar é polêmica para tudo, né, na verdade. Mas em questão do sistema imunológico, a gente precisa alimentar nossas bactérias boas para o intestino funcionar, com isso a imunidade aumentar. Ok. O açúcar em si pode acabar alimentando as bactérias ruins, e essas bactérias ruins aumentam de quantidade no nosso intestino, que pode atrapalhar lá na função imunológica. É isso, muito obrigado, Pam, por conversar com a gente, tirar um pouquinho da dúvida aí do pessoal de casa. Obrigada, até mais. É isso, pessoal, fico com vocês aí no estúdio. Se sua dúvida foi respondida, beleza, se não, manda aí nos comentários que a gente responde na próxima vinda aqui com a Pamela. Tchau, tchau.